nosso entrevistado agora é o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia. Entre diferentes assuntos, nós vamos falar de saúde. A nossa equipe de reportagem do Jornal do Meio-Dia percorreu cais da capital e você confere agora. Quase que diariamente percorremos os cais da capital e nunca é difícil registrar reclamações. Unidades de saúde lotadas, pessoas esperando por horas para serem atendidas. Um verdadeiro caos. Falta de UTI, um problema sério. A produção do Jornal do Meio-Dia sempre registra pedidos de familiares desesperados, à procura de leitos para pacientes em estado grave. Já registramos também várias pessoas que morreram porque não teriam conseguido se internar. Em mais um giro pelas unidades de saúde de Goiânia, encontramos esta dona de casa que estava aguardando há várias horas no cais Cândida de Moraes atendimento para a filha. Tá com cólica e tá vomitando, dor nas pernas. E cólica demais, né? A gente vai lá saber, a minha tá com 3 meses de gravidez. Qual que é a situação dos postos de saúde hoje em Goiânia? Péssimo. Péssimo. Tá com 3 meses que fizemos o exame dela pro pré-natal, até hoje nunca veio. Pois é, nós estamos aqui com o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, para falar sobre todos esses assuntos, inclusive a questão da saúde. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Almir. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos telespectadores. O senhor diria que o problema da saúde em Goiânia é questão de gestão, falta de dinheiro? Por que a população só tem esse lamento para falar sobre a saúde pública em Goiânia? Bom, nós estamos fazendo uma verdadeira modificação no modo de atendimento na saúde em Goiânia. Nós estamos entregando novas unidades com a nova forma digna e humanizada de atender as pessoas. Nós entregamos muitas unidades básicas de saúde, entregamos uma unidade de pronto atendimento na região oeste, no Itaipu. Temos hoje a maternidade e Hospital da Mulher Dona Iris e vamos entregar agora no final do mês um novo modelo de CAIS, o CAIS Novo Horizonte, que será um ambulatório padrão, o modelo que nós pretendemos implantar em todo o município. Uma nova Qual é UPA? o mais grave, perdão? Uma nova UPA? Nós temos UPA ainda, nós temos a UPA Noroeste em construção, que deverá muito brevemente também ser entregue. O grande problema da saúde em Goiânia é a quantidade de usuários que nos procuram. Vou dar um exemplo. A maternidade Dona Iris, que foi recentemente inaugurada, eu a construí por completo no meu mandato, na minha gestão, ela está na plenitude do seu funcionamento. Porque os municípios circunvizinhos, os municípios vizinhos, eu vou dar exemplo, município de Senador Canedo, município de Aparecida, município de Trindade, não tem maternidade. Então, todas as parturientes buscam a assistência no município de Goiânia. Isso sobrecarrega as nossas unidades. É evidente que nós procuramos atender da melhor maneira possível. Mas eu tenho dito, isso é verdade, de cada 3 atendimentos diários que são feitos em Goiânia, 2 são de pessoas que vêm de outros municípios. Nós nos esforçamos, mas nós precisamos, eu tenho convicção, de regionalizar o atendimento no estado de Goiás para que Goiânia não seja tão sobrecarregada. Prefeito, nós temos aqui diferentes assuntos. Vamos fazer um ping-pong agora com a ajuda dos telespectadores. A Maria Aparecida pergunta quando serão convocados os restantes do concurso de pedagogia. E o Wender Rodrigues quer saber o que será feito com o pessoal da invasão da 44. Bom, os concursados serão todos convocados, chamados e efetivados. Esse é um compromisso que eu tenho com o servidor público municipal. Somente há um planejamento a ser perseguido. No momento adequado, nós o chamaremos. Sobre a Rua 44, nós temos discutido amplamente com a sociedade. Ali são diversos segmentos sociais organizados, os vendedores ambulantes, os comerciantes da região, os grandes proprietários que têm lá empreendimentos de grande porte. E nós pretendemos apresentar uma solução debatida com a sociedade para conhecimento de todos em pouco tempo, incluindo nesse processo a Feira RIP, que também está ali naquela região. Bom, vamos falar agora da questão da limpeza da cidade, do lixo, né? Tivemos vários problemas esse ano, problemas esses que estão sendo resolvidos. Acompanhe. Logo no início do ano, a população de Goiânia se deparou com um problema inesperado: a falta de coleta de lixo. Muitos bairros da capital ficaram até 15 dias sem o serviço. O Jornal do Meio-Dia mostrou em várias reportagens a dor de cabeça que isso causou para a população. O problema foi provocado por falta de pagamento a uma empresa terceirizada que fornece 29 caminhões compactadores para a prefeitura e por um erro na compra de 40 caminhões novos.
Os veículos que já deveriam estar em operação passam por reforço na estrutura e na suspensão e só devem ficar prontos no final deste mês. Mais de 90% da coleta de lixo já foi normalizada. No entanto, em alguns bairros da capital ainda existe atraso no recolhimento de lixo e entulho. Qual é o grande desafio hoje, prefeito, com relação à Comurg? Esse é um desafio superado do lixo. Me permita dar uma resposta ao que foi veiculado. 100% da coleta de lixo está normalizada, não é 90%. Se porventura existe alguma falha, ela pode ser comunicada imediatamente, porque não há nenhum motivo. Nós agimos de forma pronta, imediata, e a questão do lixo está completamente solucionada. A Comurg, eu acredito que eu tenho uma missão na administração da cidade de Goiânia e a tenho perseguido com muito vigor, com muita disposição, e nós, no final do nosso mandato, temos a convicção que realizaremos essa missão que me foi delegada pelo povo da nossa cidade. Nós precisamos reestruturar a administração na cidade de Goiânia. São 80 anos de uma formatação, de um modelo que já não atende às nossas necessidades. E de forma tranquila, de forma parcimoniosa, mas com muita convicção que precisamos realizar, nós estamos modernizando a gestão da cidade de Goiânia. E, naturalmente, essa modernização passa também pela Comurg, que precisa prestar um serviço de qualidade, um serviço digno da nossa comunidade, de cada homem e de cada mulher que vivem na cidade de Goiânia. Naturalmente, esse processo não é um processo rápido, é um processo que vai demandar algum tempo, mas nós o faremos até o final do nosso mandato. Prefeito, a questão do asfalto, né? A cidade é quase toda servida desse benefício, mas tem problemas ainda. Jardim do Cerrado, por exemplo, o pessoal está reclamando lá da falta de asfalto, e residencial Paulo Pacheco também. Como é que está a questão do asfalto? Eu já aproveito para registrar do Valdeci Alves solicitando a operação tapa-buraco no setor dele, que é no residencial Porto Seguro. A operação tapa-buraco é uma operação contínua, uma operação de manutenção das nossas ruas e avenidas já pavimentadas. Nós temos que reconhecer que o asfalto de alguns bairros da cidade de Goiânia é um asfalto muito antigo. Nós precisaríamos de recursos para, com o melhor resultado, trocá-lo como um todo. Nós, na medida dos nossos recursos, temos feito isso. A operação tapa-buraco é uma situação mitigadora que atenua os problemas existentes. No período chuvoso, isso se exacerba. Ontem, por exemplo, de forma excepcional, não é comum uma chuva tão intensa como nós tivemos no dia de ontem na cidade de Goiânia nessa época, mas esse trabalho está sendo realizado de forma rotineira. Os bairros ainda não pavimentados dependem dos recursos federais que são liberados. Recentemente, nós tivemos a liberação de 3 cartas consultas através do governo federal, através da Caixa Econômica, e esses processos agora serão desencadeados. Dinheiro que vai impulsionar o término de algumas obras é o que a gente vai conferir agora nesse VT. Vamos ver. A crise financeira na Prefeitura de Goiânia se agravou e as contas já não fecham há algum tempo. Nos últimos 5 anos, a arrecadação cresceu 124%. Por outro lado, a despesa com servidores municipais disparou 224%. Aumentou 4 vezes nesse período. A Prefeitura gasta atualmente R$ 1.8 bilhão por ano com funcionários. O rombo mensal é de R$ 33 milhões. A dívida da Prefeitura com fornecedores ultrapassa R$ 300 milhões. Obras como as dos viadutos da Marginal Botafogo com a Rua 88 estão paradas. Obras de reforma e construção de prédios públicos também foram afetadas. Diante desse quadro, o prefeito Paulo Garcia lançou mão de uma reforma administrativa que reduz a quantidade de secretarias e extingue centenas de cargos comissionados e de assessoramento na administração municipal. E lançou um programa de parcelamento de débitos para receber quase R$ 5 bilhões em impostos atrasados. O efeito das medidas ainda não apareceu. As obras continuam paradas, assim como 2 categorias de servidores. Os guardas civis metropolitanos e os agentes de trânsito estão em greve. Eles lutam pelo plano de cargos e salários e melhorias nas condições de trabalho. Na prática, prefeito, quando que essas medidas devem surtir efeito e quando que as finanças da prefeitura devem estar saneadas e aí sim sobrar dinheiro para investimento? Se vocês rememorarem, se tiverem acesso ao meu plano de governo apresentado no processo eleitoral de 2012, vocês vão perceber que lá no plano de governo nós já tínhamos feito um diagnóstico dessa necessidade de fazer uma revisão
fiscal, dar uma sustentabilidade econômica, financeira e fiscal no município de Goiânia. Nas duas últimas prestações de contas que estive na Câmara Municipal, eu já alertava para a nossa preocupação com a folha crescente, com o gasto com o pessoal sempre de forma ascendente, consequência do plano de cargos e salários e da necessidade de contratação de servidores na área da saúde e na área da educação, que é uma necessidade para cada unidade nova que a gente inaugura. Bom, nós temos todo um planejamento feito desde a época em que propusemos o nosso plano de governo e o nosso objetivo é chegar com déficit fiscal zero em dezembro deste ano. Existem vários projetos em andamento, busca de recursos extra-orçamentários, busca de financiamento, porque Goiânia tem uma situação única no país. É a capital brasileira com maior poder de endividamento. O que é isso? A nossa dívida é pequena face ao que temos a receber. Vocês divulgaram 5 bilhões a receber, na verdade são 8 bilhões. Nós temos 8 bilhões de homens, mulheres, empresas, pessoas físicas ou jurídicas que devem impostos à prefeitura num valor total de 8 bilhões. E temos essa dívida que vocês divulgaram. Ela é pequena face às outras capitais brasileiras. Portanto, todos os processos que com muito vigor, com muita determinação, nós deveremos fazer, nós já estamos encaminhando. E acreditamos que até o final do ano, tudo deverá mudar o panorama da situação da cidade de Goiânia e nós temos a certeza que entregaremos à Prefeitura de Goiânia ao final desse mandato com o objetivo que traçamos durante o plano de governo. E qual é a expectativa? Saneada, moderna, com a gestão adequada para atendimento das necessidades de promoção de um desenvolvimento sustentável e com qualidade de vida para cada homem e para cada mulher do nosso município. A expectativa do senhor é que realmente agora com esse projeto de quem não pagar imposto, o nome vai para o SPC e Serasa, os devedores pagarão essas dívidas? Sendo realista, eu trabalho com otimismo realista, penso que parte deles deverá buscar o município, porque nós vamos ter perdão de juro, de multa e de correção monetária e parcelamento dessa dívida. Então, facilita muito aos devedores procurarem o município para quitar os seus débitos, mas não necessariamente será a totalidade. Você veja bem, se nós recebêssemos 5%, somente 5% do que nos devem, do que os contribuintes devem à Prefeitura de Goiânia, só esse valor seria maior do que a nossa dívida, 5% do que temos a receber. E a expectativa é que aconteça isso? Espero que sim. Nós não podemos fazer nenhuma previsão. Obviamente que qualquer tentativa de acertar o quanto dessa dívida nós teremos nos cofres públicos é uma ilação, uma tentativa de premonição. Eu prefiro trabalhar com dados reais. Vamos ouvir o povo nas ruas agora? O trânsito está um caos. É 2 horas para praticamente chegar no serviço, de casa do serviço. E para sair de casa 5 horas da manhã, para chegar no serviço 7 horas. O trânsito, né? Para nós está caótico. Não temos condições de andar nos ônibus, não respeitam as pessoas. Trânsito, prefeito. Ontem nós... Congestionamento, congestionou até aqui na hora de falar. Ontem, inclusive, eu participei de um seminário promovido pelo município, debatendo uma operação urbana consorciada, onde nós tivemos a possibilidade de ouvir um dos mais famosos arquitetas urbanistas brasileiros da atualidade, de renome internacional, o professor Carlos Leite. Eu me lembro bem de uma frase que ele disse ontem na sua palestra. As cidades precisam se repensar, não só no Brasil, mas no mundo todo, e estão fazendo isso. E Goiânia se antecipou a isso. O modelo do século XX não serve mais para as necessidades do século XXI. E ele disse, as cidades estão paradas. Essa não é uma situação só de Goiânia, é de toda cidade de médio e grande porte no mundo inteiro, particularmente no Brasil. Nós precisamos criar alternativas inteligentes onde cada um de nós utilize menos o carro. Para isso nós precisamos adensar a cidade. Eu tenho falado isso há muito tempo. O que é adensar a cidade de forma mista? É permitir que eu, você, Almir, Luciana, que a gente faça o que rotineiramente a gente faz na nossa vida mais próximo de casa, andando mais a pé, tendo mais utilização do transporte coletivo e, obviamente, fazendo as obras viárias necessárias. Nós estamos fazendo obras viárias, viaduto, nós recebemos agora, assinamos um contrato com o governo federal, os primeiros 140 milhões, o que nos permitirá
dar a ordem de serviço para o BRT, finalmente no eixo norte-sul, e outras obras, por exemplo, como os corredores preferenciais para o transporte coletivo. Mas nós precisamos nos conscientizar que nós precisamos mudar a nossa vida. É isso que está sendo pensado no mundo todo. Eu preciso, perto de onde eu moro, ter possibilidade de fazer minhas compras diárias, de ir à farmácia, de ir à padaria, de ir à escola, de ir aos meus locais de lazer. Obviamente que eu vou ter que me locomover em espaços mais amplos. Mais menos, aí, né? Sim, mais menos. Para isso, precisa haver uma mudança do padrão urbanístico das cidades mundiais, em particular das brasileiras. E nós o faremos. Isso já estava planejado. Naturalmente, nós vamos dar início a esse processo. Ontem ele mostrava um processo desencadeado na cidade de São Paulo, que tem uma previsão de duração de 40 anos. Uma mudança urbanística não se faz em um mandato. Claro. Isso é uma operação para vários prefeitos, para várias administrações. Isso tem que ser abraçado pela nossa comunidade, pela sociedade. Aí o ir e vir vai ficar mais fácil. Do contrário, não há solução. Prefeito, o senhor falava agora há pouco no transporte coletivo. Vamos ouvir o que a população tem a falar sobre esse assunto. Eu acho, por eu estar convivendo há mais de 30 anos em Goiânia, é o transporte coletivo. Sem sombra de dúvida. Ele está trazendo transtorno para a população de norte a sul, de leste a oeste. É transporte coletivo, que tem que melhorar, principalmente os motoristas que estão pedindo reivindicação de aumento de salário e não está sendo correspondido. O transporte está um caos. Eu que saio cedo para trabalhar, para pegar ônibus, é uma dificuldade. Tem vezes que passa no horário certo, tem vezes que não passa, você fica no ponto, tem pão esperando. Eu que saio muito cedo, é um problema para mim, né? Ficar no ponto sozinho, perigo. Prefeito. Bom, uma grande novidade é que com a alteração da lei estadual, uma lei que, a bem da verdade, não foi discutida previamente conosco, desde ontem, e eu só fiquei sabendo ontem, mas no Diário Oficial foi publicado, eu sou o novo presidente da CDTC, que antes era presidido por um secretário do governo do estado. Mas desde ontem, o prefeito de Goiânia, hoje sou eu, no futuro será outro, é o prefeito da CDTC. Isso, obviamente, vai nos dar a oportunidade de implantação de políticas ou de levar à Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo o que a gente acredita ser necessário para a melhoria. Eu reconheço que há necessidade de melhoria. Na última negociação com as concessionárias, com os operadores do sistema, nós propusemos e impusemos diversas melhorias que precisam ser adotadas pelo sistema. Algumas imediatas, que já estão em ação, que já estão efetivamente sendo realizadas. Aumento da frota, nós precisamos substituir a frota e também da parte do poder público nós precisamos implantar os projetos, os corredores preferenciais, o corredor Norte-Sul BRT e o governo do estado, que também deverá realizar o corredor Leste-Oeste. Nós acreditamos que essas melhorias trarão um padrão mais adequado, mais digno para o usuário do transporte coletivo. Porque a melhoria do transporte coletivo, além de ser um direito do cidadão, ela é necessária se nós queremos melhorar o trânsito da cidade. Porque com o melhor padrão, obviamente, se utilizará menos o carro. Ok, prefeito Paulo Garcia, falamos de diferentes assuntos, mas tem outras participações aqui, nós vamos repassar ao senhor. Uma boa tarde, obrigada pela participação. Tá, eu agradeço a oportunidade. É sempre muito bom poder vir ao Jornal do Meio-Dia e discutir assuntos que são assuntos da nossa realidade cotidiana. O que todos e todas podem ter certeza é do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso vigor em alcançar os resultados para melhorar a qualidade de vida cada vez mais na cidade que é de todos nós, a cidade que eu nasci. Podem ter certeza que com muito pouca propaganda, para não dizer com quase nada, nós trabalhamos dia e noite para que cada um dos nossos desejos, das nossas demandas, sejam alcançados. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, prefeito.